Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje vamos falar de KOS e por que você precisa de implementá-lo dentro da sua rede. Antes da gente começar, eu já queria pedir o seu like para você se inscrever no canal, comentar qualquer coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo e também compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Bora pro vídeo. Quando a gente está encaminhando pacotes pela internet, esses pacotes eles são encaminhados de um modelo que chamamos de Best Effort, ou melhor esforço. Isso significa que esses pacotes eles não vão receber nenhuma tratativa especial e vão ser encaminhados pelos roteadores de acordo com a sua disponibilidade dos recursos de processamento e de banda do link local. Então isso pode ocasionar que em momentos de congestionamento na rede ou até problemas na nossa topologia, aplicativos de tempo real como Voice sobre IP, telepresença e streaming podem ter problemas nesses momentos em que a rede está congestionada. De modo que, por exemplo, no vídeo a gente tem problemas de pausa na imagem, pixelização, o áudio e o vídeo estão fora de sincronismo. Já para o áudio puro, que é a voz, a gente pode ter eco, a gente pode ter o efeito walk-talk, que é somente uma pessoa pode falar ao mesmo tempo. Também podemos ter voz inteligível, que é a voz toda metalizada, chamadas interrompidas e N problemas que podem ocorrer em momentos que a rede está principalmente congestionada. Não só o congestionamento de rede, mas existem outros fatores que podem ocasionar na perda de qualidade durante o uso desses aplicativos. Aqui no vídeo de hoje a gente vai listar as principais causas que esses problemas podem trazer para a nossa rede e também vão ajudar a gente a justificar por que a gente tem que usar QoS na maioria dos casos dentro dos nossos ambientes. E os principais fatores que podem causar problema nesses aplicativos são a lack bandwidth, ou seja, a falta da largura de banda. A gente tem a latência e o jitter. E temos por último a perda de pacotes. A respeito da lack bandwidth ou falta da largura de banda, a gente tem que ter uma coisa em mente. A largura de banda disponível entre a origem e o destino é igual à menor largura de banda dos links entre essa origem e o destino. O que isso significa? Se a gente dá uma olhadinha na topologia aqui do lado, a gente tem o escritório da Morcego Telecom. Aqui no nosso escritório da Morcego Telecom, a gente tem, por exemplo, interfaces 1 gigabits por segundo, por exemplo, dos computadores. A gente tem uplinks de 10 gigabits por segundo. Porém, se a gente analisar o link de internet nosso aqui, a gente só vai ter disponível 100 megabits. E o que isso significa? Que se a gente estiver fazendo um download na internet, por exemplo, a gente não vai ter 1 GB de banda ou 10 GB de banda. A gente vai ter disponível apenas a menor largura de banda entre essa origem e o destino. Como a gente sabe que aqui no operador eles não têm apenas 100 MB disponível para eles, eles têm muito mais do que isso e até mais do que 10 GB provavelmente. Isso indica que a menor largura de banda entre a origem, que é o escritório da Morcego Telecom, e o destino, que é o servidor de download, é a nossa largura de banda aqui de internet de 100 megabits por segundo. Então o nosso download ele não vai ser baseado aqui na nossa rede LAN de 1 GB ou de 10 GB. Vai ser em 100 megabits por segundo que a gente vai fazer esse download. Qual é o problema disso? O problema é que quando a gente tiver com alto consumo na nossa rede, alto consumo para os nossos padrões aqui do escritório. Por exemplo, se a gente tem apenas 100 megabits por segundo e nossos clientes e nossos usuários aqui estão usando 110, estão querendo consumir 120, quer dizer que a gente tem um spread aí de falta de banda, ou seja, 20, 50 megabits a mais que não estão disponíveis no nosso ambiente. Que essa falta de banda vai então ocasionar problemas em lentidão, a sua página web pode demorar um pouquinho mais para abrir, pode, por exemplo, se você tiver uma videochamada, a gente ter problemas de pixelização da imagem, perda na qualidade da voz. A solução mais óbvia é claro, eu vou contratar então, ao invés de eu ter 100 megabits, eu vou ter 150 ou 200 megabits. Basta aumentar a banda. Porém, em alguns casos, isso às vezes não vai ser possível. Ou por questões orçamentárias, você não ter dinheiro para contratar um link melhor nesse momento, ou às vezes até tecnológicas.
Muitas vezes, se você estiver dentro de uma localidade mais distante, que não tenha uma qualidade de um backbone bom, eu já trabalhei em empresas que acontecia justamente isso. A empresa, você não conseguir contratar mais links porque a sua operadora, que é a única operadora na localidade, não consegue te entregar mais links, porque o backbone dela já estava saturado. Então, às vezes, a questão não é nem dinheiro, a questão, às vezes, é a infraestrutura do link ou da operadora local, da onde seu escritório está inserido. Então, a gente vai ter que partir para uma segunda solução dentro do nosso ambiente, que vai ser a implementação de um QoS. E com isso, a gente vai começar a priorizar o tráfego do nosso ambiente de acordo com a necessidade do nosso negócio. Por exemplo, eu quero que o tráfego de YouTube seja priorizado em relação a tráfego de outras redes sociais. A gente consegue fazer essa priorização. Eu também quero que tráfego de voz sobre IP seja priorizado também em relação a outros tráfegos, por exemplo, de videochamada, porque esses requisitos não são importantes para o meu negócio. Mas você pode estar, por exemplo, vendendo peças de carro. É importante que você tenha videochamada, voz sobre IP, acesso a e-mail. Então, cada negócio vai ter o seu requisito de forma diferente. E você, como engenheiro, projetista dessa rede, pode fazer essa alocação de acordo com os requisitos da pessoa que está te contratando. O que a gente tem que ter em mente também é que QoS não faz milagre. O QoS ele não vai expandir a sua banda de, por exemplo, eu tenho 100 megabits, eu vou começar a ter 150 milagrosamente. Isso não existe. O que o QoS faz é fazer a alocação dos recursos existentes dentro do seu link. Então o QoS vai se basear em um link aqui de 100 megabits por segundo e dentro desses 100 megabits por segundo eu vou priorizar os meus tráfegos de acordo com as necessidades do negócio que a gente está trabalhando. Porém, se você tiver mesmo com um QoS bem desenhado e o seu link estiver saturado, cara, não vai ter QoS no planeta Terra que vai te salvar. Você vai ter que buscar alguma forma de aumentar esse link que você está trabalhando. E o outro problema que a gente falou é a latência e o jitter. A latência de rede é o tempo que leva para os pacotes percorrerem a origem e o destino. Existe uma recomendação da ITU-T chamada G.114 que recomenda que a latência de rede não pode exceder 400 milissegundos para aplicações convencionais e 150 milissegundos para aplicações de tempo real. No entanto, tanto a ITU-T quanto também a Cisco já provaram que uma latência de até 200 milissegundos você consegue manter uma certa qualidade ainda em aplicações de tempo real. E para a gente poder implementar essas recomendações é importante a gente entender a causa dessas latências de rede. As latências de rede elas são separadas em dois tipos, que são as latências fixas e as latências variáveis. As latências fixas a gente tem o atraso de propagação, a gente tem o atraso de serialização e o atraso de processamento. E as latências variáveis, elas vão ser basicamente a variação do delay. O atraso de propagação é o tempo que leva de um pacote percorrer da sua origem até o destino dentro de um meio. E esse meio, ele pode ser, por exemplo, uma fibra ótica ou um cabo de rede. Se a gente pegar o exemplo da fibra ótica, que é muito mais fácil de a gente calcular, a gente tem o seguinte cenário. A velocidade da luz no vácuo ela é de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Porém, se a gente não tem um cenário de vácuo aqui no planeta Terra, pelo menos não em telecomunicações, a gente vai ter uma redução dessa velocidade da luz de acordo com o índice de refração do meio na qual ela está inserida. O que isso significa? Significa que, por exemplo, a luz, quando ela estiver viajando no meio que é, por exemplo, o vidro ou a água, a sua velocidade, ao invés de ser 3 vezes 10 a oitava, ela vai ser um pouco menor, que vai ser de acordo com esse índice de refração desse meio, seja ela a água ou o vidro. Como a gente tem uma fibra ótica, o índice de refração da fibra ótica é de aproximadamente 1,5.
E para a gente calcular então a velocidade da luz dentro da fibra ótica, por isso fibra ótica, a gente tem que velocidade da luz no meio é igual à velocidade da luz no vácuo, que vai ser representado por C, dividido por N, onde N é o índice de refração. Então a gente chega aqui, a velocidade da luz na fibra ótica é igual a 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por 1,5, que é o índice de refração da fibra que a gente está considerando. A gente vai chegar então que a velocidade da luz na fibra ótica é igual a aproximadamente 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o atraso de propagação que a gente vai considerar. Se a gente pegar uma fibra ótica e passar ela pela toda a circunferência equatorial da Terra, que é de aproximadamente 40 mil quilômetros, a gente pode usar a seguinte equação para poder calcular o atraso de propagação do pacote sair daqui, fazer a volta na Terra e voltar no mesmo lugar, que seria a fórmula de Deus vê tudo, onde D é igual a distância, igual a V, que vai ser a velocidade da onda, vezes T, que a gente vai ser o atraso de propagação. Se a gente manipular essa equação, a gente tem que T é igual a distância dividido pela velocidade da onda. Então a gente tem que T, que é igual ao atraso de propagação, que vai ser igual a 40 mil quilômetros, a gente vai ter que transformar em metros para fazer a mesma escala, dividido por 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Que a gente vai chegar então em 200 milissegundos, que vai ser o tempo de um pacote sair daqui do ponto A, fazer a circunferência equatorial da Terra dentro da fibra ótica e voltar no mesmo ponto A. Lembrando, galera, que as fibras óticas ao redor do planeta, elas não vão estar dispostas dentro do caminho mais curto de um ponto A a um ponto B. Lembrando também que fibra submarina geralmente tem amplificadores no meio do caminho que também podem aumentar um pouquinho a mais esses atrasos nessa propagação da luz. Então tudo depende, o que a gente está fazendo aqui é apenas um parâmetro para você poder entender como que é o atraso de propagação dentro de um pacote, conforme ele vai viajando aí pelos caminhos da internet. Além disso, a gente tem um outro tipo de atraso, que é o atraso de serialização. O atraso de serialização é o tempo necessário para colocar todos os bits de um pacote dentro de um link. Então esse valor ele vai depender principalmente da velocidade do link que você está trabalhando. Por exemplo, se a gente tem uma interface de 1 gigabits por segundo, a gente consegue calcular o tempo de serialização S de acordo com a seguinte forma. O tempo de serialização é igual ao tamanho do pacote em bits dividido pela velocidade do link em bits por segundo. Se a gente tem, por exemplo, uma interface de 1 gigabit por segundo e um pacote de 1500 bytes, o atraso de serialização dessa interface vai ser igual a S igual a o tamanho do pacote, que é 1500 bytes, então a gente tem 1500 vezes 8, porque isso é em bits, dividido pela velocidade do link. A velocidade do link é 1 gigabit por segundo. E o resultado dessa equação é igual a 12 microsegundos. E isso significa que o tempo da gente colocar um pacote de 1500 bytes dentro de um link de 1 gigabit por segundo é o tempo de 12 microsegundos. Então, cada pacote que passa ali, o roteador leva esse tempo para colocar esse pacote dentro do link. A gente tem também o atraso de processamento, que é o tempo que leva do roteador pegar um pacote numa interface de entrada e colocar esse pacote numa interface de saída. E isso vai depender de vários fatores, como a velocidade da CPU desse roteador, depende qual é o load da CPU, como que está o consumo dela naquele momento do envio do pacote. Também depende de como o roteador faz esse roteamento de pacotes, se ele é feito em hardware ou é feito em software. Em equipamentos que o roteamento é feito em hardware, o processamento é muito mais rápido desse pacote do que em arquiteturas feitas em software. Também depende da arquitetura do roteador, se ela vai ser uma arquitetura distribuída ou vai ser centralizada.
depende também dos recursos configurados na interface do seu roteador. Vai depender de N fatores aí da arquitetura, de como o equipamento é feito, que vai adicionar ou reduzir atrasos durante esse processamento dos pacotes. E a gente tem também a variação do delay. A variação do delay ela também é conhecida como jitter. E basicamente o jitter ele é a diferença das latências dos pacotes de um único fluxo. Vamos dar o seguinte exemplo. A gente tem aqui o escritório da Morcego Telecom e vamos imaginar que um colaborador está fazendo um jogo online aqui durante o horário do almoço dele. Então ele está fazendo o acesso do celular dele para o servidor do jogo que está aqui na internet. Como a gente está fazendo um jogo online, então essa aplicação trabalha em tempo real e os pacotes são encaminhados a todo momento em direção ao servidor do jogo. Vamos pensar que o primeiro pacote que sai do celular do colaborador aqui, até chegar ao servidor do jogo, leva em torno de 30 milissegundos. 30 milissegundos é o primeiro pacote, porém, esse cara está movimentando o jogo, está, sei lá, atirando, andando de carro, alguma coisa assim, então ele está encaminhando mais pacotes para a rede. Se o primeiro pacote chegou em 30 milissegundos, pense que o segundo pacote vai chegar em 50 milissegundos. O jitter ele vai ser a diferença desse tempo de chegada dos pacotes. O primeiro foi em 30, o segundo foi em 50, tem um jitter de 20 milissegundos. O jitter ele vai ser um problema, principalmente em aplicações em tempo real, porque eles podem fazer com que os pacotes cheguem em ordens diferentes no destino, causando problemas dentro da aplicação, seja ela um jogo, uma videochamada ou um voz sobre IP. E para suavizar esse problema, existem aplicativos e equipamentos que fazem a suavização desse jitter, que eles colocam esses pacotes num buffer de em torno de até 30 milissegundos mais ou menos, para que faça essa compensação caso os pacotes cheguem em ordens diferentes dentro do destino. Porém, é sempre recomendável que você não ultrapasse um jitter de pelo menos 30 milissegundos. Acima desse jitter de 30 milissegundos, você já começa a ter uma degradação dentro da aplicação em tempo real que você estiver trabalhando. E por fim, a gente tem as perdas de pacote. As perdas de pacote, elas geralmente ocorrem devido a congestionamentos dos links. Só para ressaltar, galera, eu sei que perdas de pacote podem ocorrer, por exemplo, se a gente tem uma fibra atenuada, se a gente tem um enlace de rádio que está desalinhamento de antena. Só que nesses casos a gente consegue encaminhar um técnico lá rapidamente e fazer esse reparo. O congestionamento que a gente fala aqui é, por exemplo, a gente tem uma interface de 1 gigabit e está passando 1,1, tentando passar ali 1,1 embaixo ali. Então é nesse tipo de congestionamento que a gente vai ter a perda de pacote. E para a gente resolver esse problema de perda de pacote devido a esses congestionamentos de link, a gente pode ter algumas abordagens, que é claro, aumentar a interface ou aumentar a banda disponível no link, implementar mecanismos de prevenção de congestionamento, como o QoS, implementar o policiamento de tráfego para permitir fluxos de alta prioridade em detrimento de fluxos de baixa prioridade. A gente pode implementar traffic shaping, que não é tão recomendado na maioria dos casos. Então existem essas abordagens que a gente pode fazer para solucionar essa perda de pacote. O que justifica até agora na implementação do QoS dentro da nossa topologia de rede. A gente implementa o QoS não é porque a gente gosta, é porque é uma questão de necessidade. Você tem que fazer uma alocação bem desenhada dos seus recursos de rede, porque essa alocação bem desenhada, no momento de congestionamento mínimo, por exemplo, num pico de uso, alguma coisa assim, você não perca a experiência do usuário, você não faça esse detrimento da experiência do usuário, porque você não tem recursos disponíveis e não está priorizando esses tráfegos passarem por ali. Então a recomendação é sempre implementar um QoS dentro do nosso ambiente para que esses fluxos sejam priorizados de acordo com a necessidade do seu negócio. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje é apenas isso, e essa foi apenas uma introdução ao QoS, mas a gente vai continuar em uma série aqui
onde a gente vai falar sobre classificação, marcação, tipos de QoS, configurações e muito mais. Então, por favor, aguardem um pouquinho aí, não me batam. E para vocês inscritos que pediram esses vídeos, por favor, continuem pedindo mais tipos de vídeo aí. Vai ser um prazer trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que ajuda no engajamento pra gente. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!